Se o seu coração está acelerado agora, se a sua mente não consegue desacelerar e você sente que a ansiedade está tomando conta de tudo, escuta isso com calma. Deus já viu essa noite antes de você chegar até ela. Jesus conhece exatamente o peso que você está carregando nesse momento. Ele conhece os pensamentos que você não conseguiu contar para ninguém. Ele sabe o quanto você tentou ser forte hoje, o quanto você segurou por fora, enquanto por dentro tudo parecia desmoronar. E talvez você nem saiba explicar o que está sentindo. É só um aperto no peito, uma inquietação constante, uma sensação de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece normal por fora. Mas existe um motivo pelo qual você deu play nesse vídeo. Não foi por acaso. Existe um momento em que a gente está cansado demais para continuar lutando sozinho. E talvez esse seja exatamente o seu momento agora. Então fica aqui comigo. Não adianta sair daqui procurando outra coisa, porque o que você precisa ouvir não está em vários lugares. Está aqui, nesse instante, nessa pausa que você decidiu dar. Respira um pouco mais devagar. Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa estar aqui e permitir que Deus entre nesse lugar da sua ansiedade, onde você tem tentado lutar sozinho. Agora deixa eu te falar de algo muito importante. Teve um momento, talvez segundos atrás, em que você quase não clicou nesse vídeo. Ou talvez você clicou, mas já pensou em sair. Talvez você achou que seria só mais um vídeo qualquer, mais uma mensagem que não ia mudar nada dentro de você. Mas mesmo assim você ficou. E isso diz muito mais do que você imagina. Porque quando a mente está cansada, quando a ansiedade está alta, a primeira reação é fugir. Fugir de silêncio, fugir de reflexão, fugir de qualquer coisa que faça você encarar o que está acontecendo dentro de você. Só que, mesmo assim, você não fugiu. Tem algo dentro de você que ainda está buscando paz, ainda está buscando resposta, ainda está buscando Deus, mesmo no meio de tudo isso. E sabe o que isso significa? Significa que a sua fé não acabou. Pode estar abalada, pode estar fraca, pode estar silenciosa, mas ela ainda está aí, e Deus vê isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, quando Jesus fala sobre aqueles que estão cansados e sobrecarregados, ele não fala com pessoas perfeitas. Ele fala com pessoas exatamente como você está agora, cansadas, confusas, sobrecarregadas. E ele faz um convite simples, mas poderoso. Venham até mim. Não é um convite para quem já resolveu tudo. É um convite para quem não aguenta mais carregar sozinho. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando controlar seus pensamentos, tentando se distrair, tentando não sentir, tentando manter tudo sob controle. Mas agora, aqui, você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você pode baixar a guarda. Você pode admitir que está difícil, porque é exatamente nesse lugar que Deus começa a agir de verdade. Existe um tipo de barulho que ninguém ao seu redor consegue ouvir. Não é som, não é algo que vem de fora. É algo que acontece dentro da sua mente o tempo todo, sem pausa, sem descanso. Pensamentos que se repetem, cenários que você cria sem querer, preocupações que parecem não ter fim. Você tenta parar, tenta mudar o foco, tenta se distrair, mas eles continuam voltando. E quanto mais você tenta controlar, mais eles parecem ganhar força. É como se sua própria mente tivesse se tornado um lugar difícil de ficar. E o mais pesado nisso tudo é que ninguém percebe. As pessoas olham para você e veem alguém normal. Talvez até alguém forte. Alguém que está seguindo a vida, cumprindo responsabilidades, sorrindo quando precisa. Mas por dentro, você sabe que não está assim. Existe um cansaço que não é físico. É um cansaço mental. Um desgaste de ficar lutando contra pensamentos que não desligam. E isso começa a te consumir aos poucos. Você deita para descansar, mas a mente acelera. Você tenta relaxar, mas o corpo não acompanha. Você quer paz, mas parece que algo dentro de você não deixa.
E sabe o que é mais difícil? É quando você começa a se perguntar por que isso está acontecendo com você. Você acredita em Deus. Você tenta manter sua fé. Você já orou, já pediu ajuda, mas mesmo assim, essa inquietação continua. E aí vem aquela dúvida silenciosa. Será que Deus está realmente me ouvindo? Só que existe algo que você precisa entender agora. O fato de esses pensamentos estarem acontecendo não significa que Deus se afastou de você. Muito pelo contrário. No livro de Salmos, quando Davi abre o coração, ele não esconde a angústia, ele não finge força. Ele fala sobre medo, sobre inquietação, sobre noites difíceis, e mesmo assim, ele continua falando com Deus. Isso mostra algo muito importante. Deus não espera que você esteja em paz para se aproximar. Ele se aproxima exatamente no meio do caos. Ele não se assusta com a sua mente agitada. Ele não se afasta porque você está ansioso. Ele não te rejeita porque você não conseguiu controlar seus pensamentos hoje. Ele permanece. Mesmo quando sua mente não para, Deus continua presente. E talvez você não esteja conseguindo perceber isso porque está tentando encontrar Deus no silêncio. Mas hoje, Ele está com você no meio do barulho, no meio dos pensamentos confusos, no meio da ansiedade, no meio dessa sensação de perda de controle. Ele está aí. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. E se, em vez de lutar contra cada pensamento, você começasse a simplesmente não enfrentar isso sozinho? E se, em vez de tentar calar sua mente na força, você permitisse que Deus entrasse exatamente nesse lugar onde está o maior ruído? Você não precisa primeiro organizar tudo dentro de você para depois buscar Deus. Você pode buscar Deus no meio da bagunça. E é exatamente aí que algo começa a mudar. Não porque os pensamentos vão desaparecer de uma vez, mas porque você não estará mais sozinho dentro deles. Existe uma batalha acontecendo dentro de você que ninguém vê, mas você sente cada segundo dela. É como se duas vozes estivessem disputando espaço dentro da sua mente. Uma tenta te lembrar de confiar, de descansar, de acreditar que Deus está no controle. A outra insiste em mostrar cenários negativos, dúvidas, medos, inseguranças. E às vezes, parece que essa segunda voz é mais alta. Você até tenta lembrar das promessas de Deus, tenta trazer à mente aquilo que já ouviu, aquilo que já acreditou com mais firmeza. Mas no meio da ansiedade, tudo isso parece distante. A fé continua ali, mas o medo está gritando mais forte. E isso cansa. Cansa porque você sente que deveria estar mais firme, que deveria confiar mais, que não deveria se sentir assim. Mas deixa eu te dizer algo com muita clareza. Essa luta não significa que você está falhando espiritualmente. Ela significa que você está lutando. E existe uma diferença muito grande entre quem desistiu e quem ainda está no meio da batalha. Você não desligou o vídeo. Você não ignorou esse momento. Você está aqui ouvindo, buscando, tentando encontrar um pouco de paz. Isso já é um sinal de que algo dentro de você ainda está vivo. No livro de Efésios, capítulo 6, quando fala sobre a armadura de Deus, fica claro que a vida espiritual envolve confronto. Não é ausência de luta. É aprender a permanecer firme, mesmo quando a luta acontece. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso dessa forma. Mas não é estranho sentir medo em alguns momentos. Não é sinal de fraqueza ter pensamentos difíceis. Não é falta de fé passar por noites em que tudo parece mais pesado. O problema não é a batalha. O problema é quando você começa a acreditar que está sozinho nela. Porque é exatamente aí que a ansiedade ganha mais espaço. Quando você acha que tudo depende de você, que você precisa controlar tudo, resolver tudo, dar conta de tudo, a mente entra em sobrecarga. Mas quando você entende que não está sozinho, que existe um Deus que luta por você, que caminha com você, que permanece ao seu lado, mesmo quando você não sente, algo começa a mudar. Talvez não seja imediato, talvez não seja uma mudança brusca, mas é como se a pressão começasse a diminuir um pouco.
Porque agora não é só você contra seus pensamentos. Existe alguém com você dentro dessa batalha. E essa presença faz toda a diferença. Agora pensa comigo. Quantas vezes você tentou vencer essa ansiedade apenas com a sua própria força? Quantas vezes você tentou controlar tudo sozinho? E se hoje fosse diferente? E se, em vez de lutar sozinho, você começasse a permitir que Deus ocupasse esse espaço dentro da sua mente, não para brigar com seus pensamentos, mas para trazer uma presença que acalma, que sustenta, que permanece? A batalha pode até continuar por um tempo, mas você não precisa mais travá-la sozinho. Tem um peso que você aprendeu a esconder tão bem, que talvez ninguém nunca tenha percebido. Você continua cumprindo suas responsabilidades, responde mensagens, conversa com as pessoas, segue a rotina. Mas por dentro, existe algo que está te desgastando em silêncio. E o mais difícil não é só sentir isso, é sentir isso sozinho. Porque em muitos momentos você até pensa em falar, em se abrir, em dizer que não está bem, mas alguma coisa te trava. Talvez seja o medo de não ser compreendido. Talvez seja o receio de parecer fraco. Talvez seja aquela sensação de que ninguém realmente vai entender o que está acontecendo dentro de você. Então você guarda. Você respira fundo, disfarça, segue em frente e vai acumulando. Só que o que a gente guarda não desaparece. Vai se transformando em peso, em tensão, em ansiedade. E chega uma hora em que fica difícil sustentar tudo isso. O mais curioso é que, enquanto você tenta esconder de todo mundo, existe alguém que já conhece cada detalhe disso. No livro de Salmos, quando fala que Deus conhece o sentar e o levantar, que Ele entende os pensamentos antes mesmo de serem formados, isso não é só uma frase bonita. Isso é uma realidade. Deus sabe exatamente o que você tem carregado. Ele conhece o que você não falou. Ele entende o que você nem conseguiu explicar. Ele vê o que você tenta esconder até de você mesmo. E mesmo assim, Ele não se afasta. Ele não se decepciona com você. Ele não te rejeita por estar assim. Ele não espera que você resolva tudo para então se aproximar. Ele se aproxima agora, no meio desse peso, no meio dessa tentativa de manter tudo sob controle, no meio dessa exaustão emocional que você talvez nem saiba mais como aliviar. E talvez você tenha se acostumado tanto a segurar tudo que a ideia de soltar parece estranha, porque soltar exige confiança. E confiar quando tudo dentro de você está agitado não é fácil. Mas existe algo que você precisa considerar com sinceridade agora. Segurar tudo não está funcionando. Tentar controlar cada pensamento, cada sensação, cada medo, só tem te deixado mais cansado. Então talvez esse seja o momento de experimentar algo diferente. Não é sobre expor tudo para todo mundo. É sobre não esconder de Deus. É sobre parar, mesmo que por alguns segundos, e admitir: Deus, eu não estou bem. Eu estou cansado. Eu não sei lidar com isso sozinho. Isso não é fraqueza. Isso é o começo de um alívio real. Porque enquanto você tenta ser forte o tempo todo, você continua carregando o peso sozinho. Mas quando você para de esconder, você abre espaço para Deus agir. E Ele não precisa que você explique tudo perfeitamente. Ele só precisa que você seja verdadeiro. Tem momentos em que a gente olha para dentro e se pergunta por que a paz parece tão distante. Você acredita em Deus. Você sabe que Ele cuida, que Ele protege, que Ele está presente, mas mesmo assim, essa sensação de inquietação continua. E isso confunde, porque na sua mente existe a verdade, mas no seu coração a sensação é outra. É como se houvesse uma distância entre aquilo que você crê e aquilo que você sente. E talvez você já tenha se perguntado em silêncio: se Deus está comigo, por que eu ainda me sinto assim? Essa pergunta não te afasta de Deus. Ela revela que você está tentando entender, tentando alinhar sua fé com o que está vivendo. E essa busca é legítima. Mas existe algo importante que quase ninguém fala.
A paz de Deus nem sempre chega primeiro como um sentimento. Muitas vezes, ela começa como uma decisão de confiar, mesmo quando o coração ainda está agitado. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, quando fala sobre não andar ansioso, não está ignorando a ansiedade. Está ensinando um caminho no meio dela, apresentar tudo a Deus. Não só quando você está bem, não só quando você sabe orar bonito, mas exatamente quando você está confuso, cansado, sem saber o que dizer. E aí vem algo poderoso. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o coração e a mente. Percebe isso? Ela não depende do entendimento. Ela não exige que tudo faça sentido primeiro. Ela vem antes da explicação. Talvez você esteja esperando sentir paz para acreditar que Deus está agindo. Mas o caminho muitas vezes é o contrário. Você confia e então, aos poucos, a paz começa a ocupar o espaço que antes era dominado pela ansiedade. Não de forma brusca, não como se tudo desaparecesse de uma vez, mas como uma presença que vai acalmando, que vai estabilizando, que vai sustentando você por dentro. E isso muda tudo, porque agora você não depende mais do que está sentindo no momento para saber que Deus está com você. Você começa a perceber que a paz não é a ausência de pensamentos difíceis, é a presença de Deus no meio deles. E quando essa verdade começa a se firmar dentro de você, aquela sensação de distância começa a diminuir. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você deixou de caminhar sozinho. Agora pensa comigo. E se a paz que você está buscando já começou a chegar, só que de uma forma diferente do que você esperava? E se Deus já está trabalhando dentro de você, mesmo que você ainda não consiga perceber completamente? Talvez essa noite não seja sobre entender tudo. Talvez seja sobre permitir que a paz comece a entrar, mesmo sem todas as respostas. Existe algo que pode mudar completamente a forma como você está lidando com essa ansiedade agora. Você não precisa entender tudo para começar a soltar. Eu sei que isso parece estranho, porque a nossa mente quer respostas, quer controle, quer previsibilidade. Ela quer saber o que vai acontecer, como vai acontecer, quando tudo isso vai passar. Mas a verdade é que essa necessidade de entender tudo tem te prendido ainda mais. Porque enquanto você tenta encontrar respostas para cada pensamento, para cada medo, para cada sensação, você continua alimentando esse ciclo. E isso te mantém em estado de alerta o tempo todo. Agora imagina por um momento algo diferente. Imagina que, em vez de tentar resolver cada pensamento, você simplesmente decide não carregar todos eles. Não porque eles desapareceram, mas porque você escolheu não segurar. Isso é entrega. E entrega não é desistir. Entrega é confiar que Deus pode sustentar aquilo que você não consegue mais controlar. No livro de Provérbios, quando fala sobre confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento, isso toca exatamente nesse ponto, porque o nosso entendimento é limitado. Ele tenta explicar tudo com base no que vê, no que sente, no que teme. Mas Deus vê além disso. E confiar nele não significa que você vai entender imediatamente. Significa que você aceita não ter todas as respostas agora. E isso, por mais simples que pareça, tira um peso enorme de você, porque você não precisa mais resolver tudo hoje. Você não precisa encontrar uma solução para cada pensamento que aparece. Você não precisa vencer essa ansiedade na força. Você pode, aos poucos, ir soltando. Talvez no começo seja difícil. Talvez sua mente tente voltar para o controle, para a preocupação, para os mesmos padrões de sempre. Mas cada vez que você percebe isso e escolhe, mesmo que por alguns segundos, entregar novamente, algo começa a mudar. É como se você estivesse treinando o seu coração a confiar, não em você, mas em Deus. E isso não acontece de uma vez só. Acontece em pequenos momentos. Agora, por exemplo,
nesse exato instante. Você pode fazer isso, sem esforço, sem pressão, só reconhecendo: Deus, eu não consigo carregar tudo isso. Eu entrego para o Senhor. Não precisa ser uma oração perfeita, não precisa ter palavras bonitas, só precisa ser verdadeira. E a partir desse ponto, você não está mais tentando controlar tudo. Você está permitindo que Deus assuma aquilo que sempre foi pesado demais para você. Agora eu quero que você faça algo comigo, sem pressa, sem pressão. Não é sobre fazer certo, é sobre permitir. Respira de forma mais consciente. Puxa o ar devagar, segura um instante, solta lentamente. De novo. Enquanto você respira, percebe uma coisa. Você não está tentando resolver nada nesse momento. Você só está aqui. E é exatamente aqui que muita coisa começa a mudar. Porque a ansiedade sempre tenta te levar para o futuro, para o que pode dar errado, para o que ainda não aconteceu, para cenários que a sua mente cria sem parar. Mas Deus se encontra com você no agora. Não no que pode acontecer, não no que você teme, mas nesse instante presente. E talvez você não esteja acostumado a parar assim, sem correr, sem tentar consertar, sem buscar respostas imediatas. Mas esse é o primeiro passo de uma entrega real. No livro de Salmos, existe um convite simples e profundo: aquietar. Não é fugir, não é ignorar, é aquietar. É permitir que, mesmo com pensamentos acontecendo, você não reaja a todos eles. Você observa e deixa passar. E enquanto isso acontece, algo dentro de você começa a desacelerar. Talvez de forma sutil, talvez quase imperceptível. Mas começa, porque o seu corpo também aprende. Quando você respira mais devagar, quando você para por alguns instantes, quando você não entra em cada pensamento, seu corpo entende que não precisa mais estar em alerta máximo. E isso abre espaço. Espaço para algo novo. Espaço para Deus agir de uma forma mais profunda. Agora pensa comigo. Quantas vezes você tentou encontrar paz sem antes desacelerar? Quantas vezes você tentou resolver tudo enquanto sua mente estava acelerada? É muito difícil acessar paz nesse estado. Por isso esse momento é importante. Não é só uma pausa. É um reposicionamento. Você está saindo do controle e entrando na presença. E a presença de Deus não exige que você esteja perfeito. Ela só exige que você esteja disponível. Agora, enquanto você continua respirando com mais calma, sem pressa, sem tensão, permite que essa verdade entre um pouco mais fundo. Você não precisa correr. Você não precisa lutar contra cada pensamento. Você pode apenas estar aqui, com Deus. E isso já é suficiente para começar. Talvez o mais difícil em tudo isso não seja a ansiedade em si. É não saber como soltar, porque você até entende que precisa entregar, que precisa confiar, que precisa descansar. Mas na prática, parece que algo dentro de você não deixa. É como se suas mãos estivessem sempre segurando alguma coisa, mesmo quando você já está cansado demais para continuar. E quanto mais você tenta soltar a força, mais percebe que não consegue. Isso acontece porque você aprendeu ao longo do tempo que precisava controlar para se proteger. Controlar pensamentos, controlar situações, prever problemas, evitar erros. Só que agora esse mesmo mecanismo está te esgotando. E soltar não é simplesmente abrir a mão de uma vez. Soltar é um processo. É um movimento interno que começa pequeno. Às vezes, soltar é apenas parar de responder a um pensamento por alguns segundos. Às vezes, é deixar uma preocupação existir sem tentar resolvê-la imediatamente. Às vezes, é admitir: eu não sei o que fazer com isso agora. E isso já é suficiente para começar. Porque o que mantém a ansiedade ativa não é só o pensamento em si, é a necessidade constante de reagir a ele. Mas quando você começa a não reagir,
algo muda. Não porque o pensamento desapareceu, mas porque ele perdeu força. No livro de Isaías, quando fala sobre confiar e descansar, existe uma ligação direta entre essas duas coisas. Você não descansa porque tudo está resolvido. Você descansa porque decidiu confiar. E confiar, nesse caso, não é sentir segurança o tempo todo. É escolher, mesmo com dúvida, não segurar tudo sozinho. Talvez você esteja esperando o momento em que vai se sentir pronto para soltar. Mas esse momento raramente chega. O que chega é a decisão, mesmo que pequena, mesmo que por pouco tempo. Agora, por exemplo, você pode fazer isso de forma simples. Percebe um pensamento que está aí agora. Não tenta mudar, não tenta resolver. Só observa. E agora, conscientemente, você não entra nele. Você não continua a história. Você não alimenta. Você deixa ele passar. E nesse pequeno espaço que você criou, existe algo novo acontecendo. Você não está sendo dominado. Você está escolhendo. E essa escolha, por menor que pareça, é extremamente poderosa. Porque é nesse espaço que Deus começa a agir com mais liberdade. Não onde tudo está sob controle, mas onde você abriu mão de controlar. Tem momentos em que você tenta orar, mas as palavras simplesmente não saem. Você até fecha os olhos, tenta se concentrar, tenta falar com Deus. Mas parece que a mente continua barulhenta, o coração continua inquieto e nada flui. E isso pode fazer você pensar que não está orando da forma certa, que talvez Deus não esteja ouvindo, ou que você precisa se organizar melhor por dentro antes de falar com Ele. Mas deixa eu te mostrar algo que pode aliviar isso agora. Você não precisa de palavras perfeitas para ser ouvido por Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 8, existe uma verdade muito profunda. Diz que o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Isso significa que, mesmo quando você não consegue orar, você ainda está sendo ouvido. Mesmo quando tudo o que você sente é confuso, Deus entende. Mesmo quando você só consegue suspirar ou ficar em silêncio, isso já chega até Ele. Porque Deus não está ouvindo apenas suas palavras, Ele está vendo o seu coração. Ele conhece a intenção, a dor, o cansaço, o desejo de encontrar paz, mesmo quando você não consegue organizar tudo isso em frases. Então talvez você tenha colocado uma expectativa muito alta sobre a oração. Como se você precisasse falar bonito, pensar certo, sentir algo específico. Mas oração não é desempenho, é conexão, é presença. É você estar diante de Deus do jeito que está agora, sem filtro, sem tentar impressionar, sem precisar esconder nada. E sabe o que muda quando você entende isso? Você para de evitar esse momento. Porque muitas vezes você não ora não é porque não quer, é porque acha que não consegue fazer do jeito certo. Mas não existe um jeito perfeito, existe um jeito verdadeiro. Agora, nesse exato momento, você pode fazer algo muito simples, sem fechar os olhos se não quiser, sem mudar sua posição. Só reconhece aí dentro: Deus, eu estou aqui. Só isso. Sem discurso, sem esforço, só presença. E isso já é oração. Porque Deus não precisa de palavras elaboradas para se aproximar de você. Ele só precisa que você permita essa conexão. E mesmo que sua mente continue com alguns pensamentos, isso não impede esse encontro. Deus não está esperando silêncio total para falar com você. Ele entra exatamente no meio do que você está vivendo agora. Existe uma forma de perceber Deus que não depende de barulho, nem de sinais grandiosos, nem de algo extraordinário acontecendo de repente. É algo mais sutil, mais silencioso, mas extremamente real. Porque no meio de toda essa agitação que você tem sentido, existe uma presença que não entrou em desespero junto com você. Enquanto seus pensamentos aceleram, enquanto seu coração se inquieta, enquanto sua mente tenta prever tudo, Deus permanece estável.
Ele não se confunde, ele não se perde, ele não entra em pânico. E essa presença está aí, agora. Talvez você não tenha percebido porque estava focado demais no barulho. Mas por baixo de tudo isso, existe uma quietude. Não é ausência de pensamentos. É uma base mais profunda onde existe sustentação. No livro de 1 Reis, capítulo 19, quando o profeta Elias esperava Deus em manifestações fortes como vento, terremoto e fogo, Deus não estava em nenhum desses. Ele se manifestou em uma brisa suave. Isso revela algo muito importante. Deus nem sempre fala alto. Muitas vezes, ele se revela de forma calma, quase imperceptível, para uma mente acelerada. Por isso, quando tudo está muito barulhento dentro de você, não significa que Deus não está presente. Significa que talvez você ainda não conseguiu perceber a forma como ele está se manifestando. E não é forçando que você vai perceber. É desacelerando. É permitindo. É ficando um pouco mais atento ao que está por trás dos pensamentos. Agora, por um instante, sem tentar mudar nada, só observa. Existe um espaço aí dentro que não está gritando. Existe uma parte de você que está mais calma do que o restante. E é exatamente nesse espaço que a presença de Deus se torna mais perceptível. Não como uma voz audível, mas como uma sensação de sustentação. Como se, mesmo com tudo acontecendo, você não estivesse completamente perdido. E isso muda a forma como você lida com tudo, porque agora, em vez de tentar eliminar o caos, você começa a reconhecer que existe algo maior sustentando você no meio dele. E essa presença não depende de você fazer tudo certo. Ela já está aí. Agora pensa comigo. E se Deus não estivesse ausente, mas apenas se manifestando de uma forma que você ainda não tinha percebido? E se essa calma sutil que começa a surgir for exatamente a forma como ele está te alcançando agora? Agora começa a acontecer algo diferente dentro de você. Talvez não seja algo intenso. Talvez não seja algo que você consiga explicar com facilidade. Mas existe uma mudança sutil acontecendo. Antes, o medo ocupava quase todo o espaço. Agora ele ainda pode estar aí, mas não está mais sozinho. Existe uma presença dividindo esse lugar. E isso faz toda a diferença, porque o medo cresce quando parece ser a única coisa ali. Quando ele domina completamente. Quando não existe nada que contraponha, nada que traga equilíbrio. Mas quando a presença de Deus começa a ser percebida, mesmo que de forma leve, o medo já não tem o mesmo poder. No livro de Salmos, quando fala que Deus é refúgio e fortaleza, não está dizendo que os problemas desaparecem imediatamente. Está dizendo que existe um lugar seguro no meio deles. E é exatamente isso que começa a se formar dentro de você agora. Não é a ausência total de pensamentos, mas é a construção de um espaço onde você pode descansar, mesmo que tudo ainda não esteja resolvido. E talvez você esteja percebendo isso de forma bem sutil. Uma pequena desaceleração, uma leve sensação de alívio. Um pensamento que já não tem tanta força como antes. Isso não é coincidência. Isso é resposta. Porque quando você para de lutar sozinho, você abre espaço para algo maior agir. E essa troca começa a acontecer. A ansiedade tenta ocupar, mas a presença de Deus começa a preencher. E aos poucos, o que antes parecia esmagador começa a perder intensidade. Não porque você venceu na força, mas porque você não está mais sustentando tudo sozinho. Agora deixa eu te perguntar algo importante. E se em vez de tentar eliminar completamente o medo, você simplesmente permitir que a presença de Deus seja maior do que ele? E se o objetivo não for controlar tudo, mas confiar o suficiente para não ser dominado? Isso muda completamente a forma como você lida com esse momento. Porque você não precisa esperar tudo desaparecer para sentir paz. Você pode começar a sentir paz mesmo com algumas coisas ainda acontecendo. E isso é libertador, porque agora a sua paz
não depende mais do controle, ela depende da presença. E a presença de Deus não está condicionada ao seu estado emocional. Ela permanece. Agora, nesse instante, percebe isso. Não precisa forçar. Só reconhece. Você não está sozinho. Agora, sem perceber, você começou a sair daquele estado de tensão constante. Talvez sua respiração esteja um pouco mais lenta. Talvez seu corpo esteja menos rígido. Talvez sua mente ainda tenha pensamentos, mas eles já não estão vindo com a mesma intensidade de antes. E isso mostra que algo está mudando. A paz não chegou como uma explosão. Ela começou como um movimento suave. E é exatamente assim que Deus costuma agir nesses momentos. Ele não invade de forma brusca. Ele entra com calma, respeitando o seu tempo, alcançando você de dentro para fora. E quanto mais você permite esse processo, mais essa paz vai encontrando espaço. Mas existe algo importante aqui. Essa paz não depende de você resolver tudo. Ela não depende de respostas, de garantias, de certezas sobre o futuro. Ela depende de permanência, de você continuar aqui, de você não voltar imediatamente para aquele padrão de tentar controlar tudo de novo. Porque a mente vai tentar fazer isso. Ela vai querer retomar o comando, voltar para os mesmos ciclos, reconstruir as mesmas preocupações. Mas agora você já percebeu que existe outro caminho. E esse caminho não exige esforço excessivo. Ele exige consciência. Perceber quando você está voltando para o controle e escolher mais uma vez soltar. No livro de Mateus, quando Jesus fala sobre não se preocupar com o amanhã, ele não está dizendo que o amanhã não importa. Ele está ensinando que você não precisa viver nele antes da hora, porque cada vez que você se projeta para o que ainda não aconteceu, você se desconecta do único lugar onde a paz pode existir, o presente. E é exatamente aqui que você está agora, sem precisar prever, sem precisar resolver, sem precisar carregar o que ainda nem chegou, só estando. E isso é suficiente. Talvez você ainda sinta um resquício de inquietação. Isso é normal. Mas agora existe algo diferente. Você sabe que pode voltar para esse lugar de presença. Você sabe que não precisa entrar em cada pensamento. Você sabe que pode, aos poucos, permitir que Deus continue ocupando esse espaço dentro de você. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. A paz deixa de ser algo distante e começa a ser algo acessível. Agora, nesse momento, sem esforço, só permanece. Não tenta acelerar, não tenta concluir nada. Só continua aqui, porque é nesse permanecer que a paz se aprofunda. Agora você começa a perceber algo que antes parecia impossível. Mesmo sem ter todas as respostas, você está aqui, mais calmo do que antes. E isso quebra uma ideia que talvez tenha te acompanhado por muito tempo. A ideia de que você só poderia descansar quando tudo estivesse resolvido. Mas não é assim que funciona. O descanso não vem depois das respostas. O descanso vem quando você para de exigir respostas imediatas para tudo. E isso é um nível de fé muito mais profundo do que parece. Porque é fácil confiar quando tudo faz sentido. Mas confiar quando ainda existem dúvidas, quando ainda existem incertezas, isso transforma a forma como você vive. No livro de Salmos, quando fala sobre deitar e dormir em paz, não significa que não existiam problemas ao redor. Significa que existia confiança suficiente para descansar mesmo assim. E talvez seja isso que Deus está te ensinando nessa noite. Não a entender tudo, mas a descansar mesmo sem entender. Porque quando você espera ter todas as respostas para então relaxar, você nunca chega lá. Sempre vai existir algo novo para preocupar, algo novo para tentar controlar. Mas quando você aprende a descansar no meio disso, você quebra esse ciclo. Agora pensa comigo, quantas noites você já perdeu tentando resolver tudo antes de dormir? Quantas vezes sua mente ficou rodando, tentando encontrar soluções, tentando antecipar cenários? E no final, isso resolveu? Ou só te deixou mais cansado?
Talvez hoje seja a primeira noite em que você não vai tentar resolver tudo. Talvez hoje seja a noite em que você simplesmente vai descansar. Não porque tudo está perfeito, mas porque você decidiu confiar. E essa decisão muda tudo, porque agora você não está mais esperando o mundo se alinhar para então ter paz. Você está permitindo que a paz venha antes, e quando essa paz começa a ocupar espaço, o corpo responde, a mente desacelera, o coração se acalma e o descanso se torna possível. Agora, sem pressa. Você pode até fechar os olhos se quiser. Não precisa forçar o sono. Só permite que ele venha, de forma natural, de forma leve, sabendo que você não precisa mais carregar tudo sozinho. Agora, enquanto o seu corpo começa a relaxar um pouco mais, existe algo que precisa ser colocado diante de Deus de forma muito simples, mas muito verdadeira. Aquilo que mais tem te pesado, não aquilo que parece mais correto dizer. Não aquilo que você acha que deveria sentir, mas aquilo que realmente está aí dentro. Talvez seja um medo específico. Talvez seja uma situação que você não sabe como resolver. Talvez seja alguém. Talvez seja algo que você não consegue controlar. Em vez de tentar organizar isso perfeitamente, só reconhece. Dá um nome para isso dentro de você. E agora, sem pressa, coloca isso diante de Deus, como se você estivesse realmente entregando algo que estava nas suas mãos, não como um gesto simbólico apenas, mas como uma decisão. Deus, isso aqui está pesado demais para mim. Eu não consigo resolver isso sozinho. Eu entrego isso para o Senhor. E enquanto você faz isso, percebe uma coisa importante. Você não está ignorando o problema. Você não está fingindo que ele não existe. Você está apenas tirando ele do lugar onde nunca deveria ter ficado, das suas mãos. Porque existem coisas que você pode fazer, mas existem coisas que só Deus pode sustentar. E a ansiedade muitas vezes vem quando você tenta assumir os dois papéis ao mesmo tempo, resolver o que é seu e carregar o que não é. E isso esgota. Mas quando você começa a separar isso, algo dentro de você começa a se reorganizar. Você continua responsável pelo que está ao seu alcance, mas você deixa de carregar o que ultrapassa isso. E isso traz alívio, talvez não imediato em tudo, mas real. Porque agora existe uma divisão mais clara. Você não está mais tentando ser tudo. Você está confiando em quem pode tudo. No livro de Salmos, quando fala sobre lançar sobre o Senhor aquilo que nos preocupa, não é uma sugestão simbólica. É uma orientação prática. É um movimento. E você acabou de começar a fazer isso. Agora, não precisa pegar de volta. A mente pode tentar. Ela pode trazer de novo, pode querer retomar o controle, pode tentar reconstruir a preocupação. Mas toda vez que isso acontecer, você já sabe o caminho. Você reconhece e entrega de novo. Sem culpa, sem frustração. Só repete o processo, porque isso também é aprendizado. Agora, nesse momento, percebe o espaço que começa a surgir dentro de você. Antes estava ocupado por tensão, por tentativa de controle, por peso. Agora, existe mais leveza, mais espaço. E é nesse espaço que a paz se estabelece com mais profundidade. Agora, enquanto esse espaço dentro de você começa a se abrir, existe algo que Deus começa a fazer de forma muito delicada. Ele não apenas recebe aquilo que você entregou, ele começa a preencher o lugar que ficou, porque Deus não tira algo de você para deixar vazio. Ele substitui. Aquilo que antes era tensão, começa a dar lugar a uma sensação de cuidado. Aquilo que antes era medo, começa a ser envolvido por segurança. Aquilo que antes era peso, começa a ser sustentado. E talvez você não perceba isso como uma mudança brusca, mas como uma presença que vai se tornando mais constante, mais estável, mais firme. No livro de Isaías, quando fala sobre aquele que mantém a mente firme em Deus, sendo sustentado em perfeita paz, não está falando de alguém que não tem pensamentos. Está falando de alguém
que encontrou um ponto de apoio. E esse ponto de apoio não é a ausência de problemas, é a presença de Deus. E agora você começa a experimentar isso, não porque tudo foi resolvido, mas porque você deixou de ser o único responsável por carregar tudo. E isso muda completamente a dinâmica dentro de você. Porque antes qualquer pensamento gerava reação. Agora, nem todos os pensamentos precisam ser seguidos. Antes, qualquer sensação virava preocupação. Agora, algumas sensações simplesmente passam. E isso traz liberdade. Não a liberdade de nunca mais sentir ansiedade, mas a liberdade de não ser dominado por ela. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você consegue perceber que algo dentro de você já não está mais como estava no início? Mesmo que seja sutil, mesmo que seja pequeno. Mas existe uma diferença, e isso é muito significativo, porque mostra que a mudança não depende de algo externo. Ela começa dentro. E Deus está exatamente aí, trabalhando nesse nível mais profundo. Agora, sem esforço, sem tentar analisar demais. Só permite que essa sensação continue se expandindo. Não precisa acelerar, não precisa concluir, só permanece. Porque quanto mais você permanece nesse lugar de entrega, mais essa paz se torna natural, mais essa presença se torna familiar. Mas esse descanso se torna possível. Agora você já não está mais no mesmo lugar de antes. Talvez sua mente ainda tenha alguns pensamentos passando, mas eles não têm mais o mesmo peso. Talvez ainda exista alguma preocupação, mas ela já não ocupa todo o espaço. E isso mostra algo muito importante. Você não precisava eliminar tudo para começar a encontrar paz. Você só precisava parar de carregar tudo sozinho. E agora, nesse estado mais calmo, existe algo que Deus quer consolidar dentro de você. Uma segurança que não depende das circunstâncias. Uma sensação de cuidado que não depende do que vai acontecer amanhã. Porque, no fundo, grande parte da ansiedade vem dessa tentativa de prever e controlar o que ainda nem chegou. Mas você não está lá. Você está aqui, e aqui você está sendo sustentado. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando Jesus fala sobre as aves do céu e os lírios do campo, ele não está apenas ensinando sobre provisão. Ele está mostrando que existe um cuidado constante acontecendo, mesmo quando você não percebe. E se esse cuidado alcança tudo ao seu redor, ele também alcança você. Mesmo nessa fase, mesmo nesse momento, mesmo com tudo que ainda não está resolvido. Agora, deixa essa verdade se aprofundar um pouco mais. Você não precisa antecipar o amanhã. Você não precisa viver hoje algo que ainda não aconteceu. Você não precisa carregar cenários que só existem na sua mente. Você pode simplesmente permanecer e confiar que quando o amanhã chegar, Deus já estará lá, preparado, presente, sustentando você, assim como está fazendo agora. E isso tira um peso enorme, porque você não precisa mais viver em estado de alerta constante. Você pode descansar no fato de que não está sozinho no tempo. Deus já está à frente, e Ele continua aqui. Agora, enquanto você continua nesse estado mais tranquilo, permite que seu corpo relaxe ainda mais. Solta a tensão dos ombros, relaxa o rosto, deixa a respiração seguir natural, sem esforço, sem controle. Só permitindo, porque agora não é mais sobre lutar, é sobre permanecer. E nesse permanecer, você encontra descanso. Agora, nesse ponto em que você está, não existe mais a mesma urgência de antes. Aquela sensação de que você precisava resolver tudo agora, ela perdeu força. E isso abre espaço para algo que talvez você não sentia há um tempo. Descanso de verdade. Não aquele descanso superficial, em que o corpo até para, mas a mente continua acelerada. Mas um descanso mais profundo, onde você não está tentando segurar tudo ao mesmo tempo. E isso acontece porque, aos poucos, você foi soltando, você foi permitindo,
Você foi deixando de reagir a cada pensamento e, principalmente, você deixou de carregar sozinho. Agora existe uma confiança mais silenciosa. Talvez você não consiga explicar com palavras, mas ela está aí. Uma certeza tranquila de que você não está desamparado. E isso muda tudo. Porque quando essa confiança começa a se estabelecer, o corpo entende que pode relaxar. A mente entende que não precisa mais ficar em alerta o tempo todo. E o coração começa a desacelerar. No livro de Salmos, quando fala sobre Deus dar descanso aos seus amados, não é apenas sobre dormir. É sobre esse estado interno que você começa a experimentar agora. Um estado onde você não está lutando contra tudo. Você está sendo sustentado. E quanto mais você permite isso, mais natural se torna. Agora não precisa pensar em amanhã. Não precisa revisitar o que aconteceu hoje. Não precisa organizar nada. Só permanece nesse lugar. Se vier algum pensamento, deixa passar. Se vier alguma sensação, observa e não reage. Você já sabe o caminho. E isso é suficiente. Agora, aos poucos, seu corpo vai ficando mais pesado, sua respiração mais suave, sua mente mais silenciosa. E mesmo que ainda exista algum movimento dentro de você, ele já não te domina, porque agora existe algo maior ocupando esse espaço, a presença de Deus. E essa presença não precisa ser forçada, ela já está aí, sustentando você, cuidando de você, guardando você. Agora, apenas descansa. Você não precisa mais fazer nada. Agora, apenas permanece, sem esforço, sem tentar controlar, sem tentar entender tudo. Você chegou até aqui, e isso já mostra que algo dentro de você escolheu não desistir. Mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem respostas, você ficou. E Deus viu isso. Ele viu cada tentativa sua de continuar, mesmo quando tudo parecia pesado. Ele viu quando você segurou o que ninguém mais viu. Ele viu quando você quis desistir, mas ainda assim seguiu. E agora, nesse momento, você não precisa provar mais nada. Você não precisa ser forte. Você não precisa lutar. Você só precisa descansar. Porque existe um Deus que não dorme, que não se distrai, que não se afasta. Enquanto você descansa, Ele cuida. Enquanto você solta, Ele sustenta. Enquanto você fecha os olhos, Ele permanece. No livro de Salmos, quando diz que Deus guarda a sua entrada e a sua saída, isso inclui esse momento agora, essa noite, esse instante. Você está sendo guardado, não pelo seu esforço, mas pelo cuidado dEle. Então deixa o seu corpo relaxar completamente. Deixa a respiração seguir leve. Deixa a mente desacelerar no ritmo que ela conseguir, sem cobrança, sem pressa. Se algum pensamento vier, você já sabe. Você não precisa seguir. Você pode apenas deixar passar, porque você não está mais naquele lugar de antes. Você está em um lugar de cuidado, um lugar de presença, um lugar de descanso. E aos poucos, o sono vai chegar, de forma natural, sem luta, sem resistência. E quando você acordar, talvez nem tudo esteja resolvido, mas algo dentro de você estará diferente, mais firme, mais leve, mais sustentado, porque essa paz não foi criada por você. Ela veio de Deus, e aquilo que vem dele permanece. E agora descansa. Você não está sozinho. Amanhã será um novo dia, um excelente dia.